já havia feito uma contextualização da importância da estratégia com o planejamento estratégico, a relevância disso para as instituições de uma forma geral, não somente as empresas. Vamos começar uma abordagem mais no sentido de revisar alguns tópicos fundamentais da disciplina Estratégia Empresarial. Vou projetar aqui para vocês a tela, para que vocês me acompanhem. Um minuto. Pois bem, dentro do contexto de estratégia empresarial, sobretudo falando de planejamento estratégico, nós temos a concepção da chamada intenção estratégica. O que é a intenção da estratégia ou intenção estratégica? É você direcionar, é você moldar, tentar traçar uma identidade organizacional e buscar, em cima dessa identidade, desenvolver as suas operações e as suas ações dentro da empresa. Isso isso desde o nível estratégico, passando para o nível tático e o nível operacional, que certamente vocês já viram com a Ana na disciplina. Então, considerando esses três níveis, nível estratégico, tático, operacional, constrói-se a intenção estratégica da organização. Essa intenção estratégica organizacional, ela consiste na missão, visão, valores, público-alvo ou stakeholders, proposta de valor e objetivos. É importante deixar claro para vocês que, por mais que seja óbvio o que é missão, o que é visão, valores, objetivos, isso já é comum em boa parte de empresas. Quando se constrói essa intenção estratégica, ela não pode ser construída de forma dissociada. O que eu quero dizer com isso, de formas dissociadas? Não adianta utilizar aí frases de efeito, termos sofisticados dentro da missão, se a prática organizacional não corresponde a esses termos de impacto que aparecem na missão organizacional. Então, faz todo sentido você direcionar a missão, você estabelecer uma missão organizacional que condiz com a perspectiva da empresa a médio e longo prazo. Então, eu já vi muitas empresas que, às vezes, não têm uma consultoria especializada em estratégia empresarial, em administração estratégica, em planejamento estratégico, que cria lá a sua missão empresarial, uma frase de efeito, alguns termos mais sofisticados. Aí, quando você vai verificar os objetivos da empresa, alguns objetivos até mesmo contradiz a sua missão posta lá no site, lá no portal da organização. Por exemplo, que eu posso dar para vocês, pode ser que exista uma empresa que tenha lá como missão organizacional um produto de excelência, maior qualidade em seus produtos, com potência, designers, produtos de primeira linha. Então, dentro da missão, essa empresa pode contemplar todos esses elementos. Mas quando você vai analisar os objetivos organizacionais, está lá, redução de todos os custos empresariais, busca por materiais similares para baixar o custo para o cliente, ou seja, não faz muito sentido a empresa prever lá na sua missão que está sendo diferencial pelo design, por uma série de elementos que impliquem em custo, já lá nos objetivos ela prega que ela busca reduzir os seus custos organizacionais. Então, há um conflito aí entre missão e objetivos. Então, existem muitas empresas que elaboram a sua missão com esse apelo de frases de efeito, mas que a missão não corresponde à atividade real da empresa. Então, é importante que exista uma coerência nessa intenção estratégica. Tanto a coerência com missão, visão, valores, objetivos, propostas de valores e stakeholders. Já a visão organizacional é o que a empresa pretende ser daqui a um tempo. Lembrando, pessoal, quando se constrói o planejamento estratégico, a estratégia, ela é revista. O material que eu disponibilizei para a Ana e ela compartilhou com vocês tem alguns exemplos. Por exemplo, a IBM, ela
revisita o seu planejamento estratégico, ela refaz o seu planejamento estratégico a cada 5 anos. Então, várias empresas têm essa prática, algumas com prazo maior, outras com prazo menor. Por quê? A empresa sempre busca entender aquele contexto, entender aquelas oportunidades possíveis de serem exploradas e redireciona o seu caminho para buscar aí, no futuro, atingir aquela visão que foi traçada inicialmente. Então, a visão é o que a empresa pretende ser daqui a um tempo, conforme seus objetivos, conforme a sua missão. Então, a missão, a razão de existir da empresa, a visão, o que a empresa pretende ser daqui a um tempo, ser reconhecida como empresa excelência em determinado segmento, por exemplo, um exemplo de missão. Os valores que a empresa se estrutura, as bases da empresa, quais são os valores que são seguidos ali dentro daquela empresa, quais são seus stakeholders, ou seja, qual que é o público-alvo da empresa, qual que é o público de interesse, quais são os parceiros da empresa, a proposta de valor, o que a empresa quer gerar para o seu consumidor, para o seu cliente, seja em serviço, seja em produto, e os objetivos. Nós vamos depois detalhar um pouco mais o objetivo quando a gente destacar o SWOT. Pois bem, nós temos como segundo elemento do planejamento estratégico o diagnóstico estratégico. Aí eu quero dedicar um tempo maior para explicar sobre esse diagnóstico estratégico. Quando você pensa numa empresa, pensa em prestar um serviço, em vender e comercializar ou produzir um produto, você tem que analisar todo o contexto que envolve aquele segmento empresarial. Quando eu falo analisar todo o contexto, tanto o contexto interno, ou seja, eu preparei uma infraestrutura para a empresa, eu tenho aqui alguns diferenciais nos meus colaboradores, eu tenho um atendimento personalizado, são alguns elementos internos da empresa que pode ser considerado como estratégico, que a empresa tem como diferencial, mas também é preciso considerar um ambiente ao entorno da empresa, ou seja, o chamado ambiente global da empresa. O que essa empresa interpreta pode ser afetada perante as variáveis do mercado. Ou seja, nós passamos até uma análise chamada análise PESTEL para vocês no material que foi disponibilizado. Como que o cenário, por exemplo, político pode impactar nas operações e na estratégia empresarial? Como que o cenário econômico pode impactar nos negócios que são praticados pela empresa? Ou seja, uma mudança política, isso afeta diretamente os serviços que são prestados pela empresa ou a comercialização dos produtos da empresa. O cenário econômico, nós temos aí, por exemplo, um cenário adverso, com o câmbio lá em cima, nós temos o dólar sendo praticado aí num valor extremamente elevado. Então, o que isso pode afetar a empresa? Isso pode ser benéfico, a empresa pode ser uma empresa exportadora, então ela pode aproveitar com esse câmbio mais alto, como também pode ser um ponto negativo. A empresa pode exigir, ela pode depender de insumos importados que são comercializados em dólar, e esse cenário econômico ele é desfavorável à empresa. Isso vai implicar em um custo maior na empresa. Então, são circunstâncias e situações que precisam ser visualizadas, precisam ser compreendidas de que forma pode impactar essa organização. O aspecto legal, ou seja, a legislação que rege aquele segmento, as regras para aquele negócio. Então, nós temos negócios que são extremamente regulamentados. Negócios que envolvem insumos, que envolvem exploração, por exemplo, mineral, que tem toda uma legislação ambiental por trás, tem todo um aparato legal que, de certa forma, limita em vários pontos a exploração empresarial. Então, esses elementos precisam ser atentados para verificar qual é o caminho, qual é o melhor caminho a ser traçado enquanto estratégia para o desenvolvimento operacional daquela empresa. Então, dentro do diagnóstico estratégico, numa visão tanto interna quanto externa, é preciso analisar todos esses elementos que podem impactar direto ou indiretamente a organização. Então, para a gente trazer para uma discussão contemporânea, ou seja, analisando o nosso contexto atual que estamos vivendo em termos de pandemia,
Então, uma análise de cenário da pandemia, que seria muito pertinente ao traçar uma estratégia empresarial, por mais que a empresa já tenha uma estratégia pronta no período pré-pandemia, é o momento dela rever essa estratégia, uma variável que mudou completamente a forma de negociação de diversas empresas, talvez seja o momento dela visitar essa estratégia e buscar, às vezes, elementos e alternativas para uma proposta, até mesmo de mudança. Então, nós temos aí, por exemplo, numa análise de cenário de pandemia, o diagnóstico, que delimita as ações necessárias, tanto para reverter, quanto para prever situações. Então, no contexto empresarial atual, quais são as ações, o que nós podemos colocar em termos de posicionamento estratégico para reverter potenciais perdas na atividade da empresa, ou diminuição disso. Então, uma empresa que tem um custo operacional muito alto, tem um custo com colaborador muito alto. Quais são as alternativas, quais são os caminhos possíveis em termos de estratégias para ela tentar reverter esse cenário adverso? E quais são os caminhos possíveis que a empresa pode traçar para prever situações futuras? Ou seja, para se precaver de possíveis problemas futuros ou ainda para aproveitar oportunidades futuras que possam surgir. Bom, um outro elemento, o plano tático. Qual que é o plano de ação dividido aí em ações imediatas e urgentes e também em ações para médio prazo e longo prazo? O que a empresa pode desenvolver, pode se posicionar para minimizar os impactos, por exemplo, de uma pandemia? Então, o que ela precisa resolver, o que precisa direcionar em termos urgentes e imediatos? O que pode ser feito? Então, pensar nesse plano tático para que a empresa consiga direcionar ações para tentar minimizar os efeitos. E também pensar no médio e longo prazo, sabendo que esse período de pandemia ele vai passar. Não sabemos o período exato, mas sabemos que ele vai passar. Então, como que a empresa irá se posicionar pós esse período de pandemia? É um outro elemento que é preciso ser pensado dentro da estrutura estratégica da empresa. E ainda, quais são as métricas para acompanhamento? O que eu vou medir para avaliar, enquanto gestor, o resultado, se eu estou conseguindo atingir aquilo que foi projetado dentro do planejamento estratégico? Lembre-se, pessoal, uma frase que eu sempre falo em diversas disciplinas, inclusive eu acredito que inclusive na disciplina de introdução à administração, quando eu lecionei a vocês, eu creio que eu já falei essa frase. Dificilmente você vai conseguir gerenciar algo que não é medido. Então, para você conseguir ter, inclusive, parâmetros de gestão, é preciso medir. Ou seja, é preciso criar métricas para esse tipo de acompanhamento, que garantem que o planejamento seja mantido ao longo prazo. Então, se eu tenho um gestor na empresa que ele gera um determinado resultado e eu não meço esse resultado, não tenho métricas para esse resultado, eu coloco um outro gestor. Qual que é o parâmetro que eu vou ter para avaliar se esse outro gestor ele é melhor ou pior, ele traz mais resultados ou menos resultados para essa empresa? Isso de uma forma geral, eu não falo simplesmente em resultados financeiros, tá, pessoal? Pode ser receita, obviamente, aumento do faturamento, pode ser também satisfação dos colaboradores com aquele novo gestor, satisfação dos clientes com as mudanças no serviço. Então, existem várias formas de vocês mensurarem isso e o que facilita o gestor a estar gerenciando aquelas ações. Pois bem, então dentro desse contexto de pandemia, nós vislumbramos um cenário futuro que certamente vai impactar várias empresas. Então, muitos colaboradores estão trabalhando home office e algumas empresas já estão percebendo que é possível conduzir alguns profissionais em trabalho remoto, em home office, o que não demandaria uma empresa, às vezes, um aluguel num centro, de uma sala num centro comercial, de uma estrutura física, e sim cobrar os resultados, direcionar as atividades no modelo home office. Então, várias empresas já estão pensando em adotar esse modelo como padrão pós-pandemia. Isso é uma possibilidade. Quais são as inovações ou quais são os serviços que poderão
estar sendo implementados dentro do catálogo da empresa, em virtude, por exemplo, de uma saída que a empresa tenha achado no período de pandemia, mas que pode ser, inclusive, ter continuidade no período pós-pandemia. O que pode estar sendo utilizado? Então, são alguns elementos, pensando médio e longo prazo, que é preciso estar analisando para traçar estrategicamente as operações organizacionais. Bom, falando de diagnóstico estratégico interno e externo, nós temos esses elementos do contexto atual, mas para um outro tópico, é importante também relacionar as competências essenciais que a empresa tem. Ou seja, o que a empresa faz que é algo difícil para o seu concorrente copiar? É algo que o seu concorrente ele vai ter que investir muito tempo, recursos e know-how para estar chegando a sua competência essencial. Então, existem vários elementos. Nós temos aí como elementos clássicos, que a gente pode citar como exemplo, a Coca-Cola. Ela tem como competência essencial, muitos destacam que é a fórmula da Coca, mas a Coca-Cola já se posicionou como sua competência essencial no setor de bebidas, obviamente, hoje ela tem toda uma cadeia maior de atuação, o seu formato de distribuição, ou seja, a Coca-Cola ela tem uma forma de distribuição própria e terceirizada, que poucos são os concorrentes que têm uma distribuição parecida com a da Coca-Cola, que é uma competência essencial dela. Para que os outros copiassem a forma de distribuição, a eficiência no sentido de distribuição da bebida Coca-Cola, do seu segmento de bebida, teria que imprimir uma série de investimento. A empresa teria que investir a longo prazo, de forma estratégica, para tentar ter uma amplitude como a Coca-Cola tem em termos de distribuição. Cadeia de valor é um outro elemento essencial quando se pensa estrategicamente. O que a empresa possui dentro da sua cadeia de comercialização que pode ser um diferencial? Por exemplo, eu posso ter um fornecedor que seja diferencial. A empresa ela pode ter um fornecedor que produz um insumo muito específico, que isso gera toda uma qualidade diferenciada no seu produto. E ela tem que estabelecer diretrizes para tentar manter e fortalecer esse fornecedor, pois esse fornecedor que permite ela se diferenciar no mercado. Essa empresa pode ter um outro diferencial, que é o seu sistema de logística. A empresa ela é muito eficiente na entrega de seus produtos. Talvez ela tenha um prazo de entrega extremamente reduzido. Ou seja, talvez ela não compete no segmento, no contexto de preço com seus concorrentes. Ela não tem o preço mais competitivo, o seu preço menor perante os concorrentes, mas pode ser que ela tenha como cadeia de valor um diferencial toda a sua estrutura logística. E quando eu falo de estrutura de logística, eu não estou falando que seja uma estrutura própria. Pode ser uma estrutura terceirizada, porém, muito bem, ela tenha traçado uma sinergia muito forte, onde ela conseguiu traçar um diferencial para prover esse tipo de serviço mais eficiente aos seus clientes. Bom, o outro tópico que certamente vocês passaram na disciplina, e eu acredito que vocês já tinham visto esse tópico em outras disciplinas como marketing, que é a análise SWOT, dentro da disciplina de estratégia, essa análise SWOT, ela vai ser trabalhada com um pouco mais de critério e cuidado. Por quê? Porque essa análise SWOT, ela vai ser um insumo para a gente alimentar uma segunda ferramenta, que é a chamada o Balance Scorecard, a chamada BSC. O Balance Scorecard, ele é uma ferramenta para implementação do planejamento estratégico. Repito, o BSC, ele é uma ferramenta de implementação do planejamento estratégico. Por que essa ferramenta ela é fundamental e importante? Pessoal, muitas empresas, elas desenvolvem um planejamento, uma intenção estratégica da empresa, todo um planejamento estratégico, com visão, missão, valores, objetivos, propostas de valor, de uma maneira muito coerente, muito sinérgica dentro do contexto empresarial, mas na hora de desenvolver
de traçar métricas para atingir os objetivos que foram traçados, a empresa às vezes fracassa. Muitas empresas têm um planejamento estratégico muito bem desenvolvido, muito bem formatado, mas peca na implementação dessa estratégia. Então, o BSC ele é uma ferramenta no qual vai potencializar, vai permitir que você transfira, que você mostre, que você faça essa estratégia, você desenvolva essa estratégia baseado em indicadores e métricas. Então, a partir desses indicadores, a partir dessas métricas, vocês vão conseguir corresponder àqueles objetivos que foram traçados lá no planejamento estratégico. Por que eu falo que a SWOT, dentro do BSC, ela é muito importante e ela tem que ser desenvolvida com critérios? Porque dentro da SWOT, nós temos lá ponto forte, ponto fraco, ameaças e oportunidades. Nós vamos cruzar essas informações. Como que deve ser esse cruzamento? Suponhamos que a empresa ela tenha um ponto fraco. Qual que é a intenção do BSC? É minimizar esse ponto fraco que a empresa possui. Como minimizar esse ponto fraco? Utilizando do ponto forte e utilizando da oportunidade existente. Então, uma empresa ela pode ter como ponto forte, como ponto fraco, o tempo de entrega dos seus produtos. Isso pode ser um ponto fraco da empresa. Mas o que ela pode fazer para minimizar esse ponto fraco, utilizando do seu ponto forte e também das oportunidades? Ela pode, ela pode estabelecer lá alguns mecanismos de parcerias com outras empresas, ela pode aproveitar algumas oportunidades de parcerias, melhor dizendo, com outras empresas que tenham esse tipo de serviço como o principal produto ou o principal serviço, o carro-chefe dessa empresa terceirizada, e ela paga por esse serviço e ela consegue suprir esse ponto fraco, ou pelo menos minimizar esse ponto fraco em virtude de uma oportunidade existente no mercado. Ela pode, com seu próprio ponto, alguns dos seus pontos fortes, tentar, às vezes, fidelizar um cliente com outros elementos, seja qualidade no atendimento, seja forma de pagamento, e que isso venha minimizar o impacto daquele ponto fraco, que seria a logística da empresa, no momento de decisão do cliente adquirir um produto ou um serviço daquela empresa. Então, uma forma de cruzar essas informações na SWOT, a gente vai criar alguns indicadores lá no BSC, que a gente vai trabalhar de uma maneira mais aprofundada a partir do dia 25. Por isso, o cuidado que exige-se na criação desses elementos ponto forte, ponto fraco, ameaças e oportunidades, porque eles serão utilizados para traçar alguns indicadores lá no Balance Scorecard. E baseado nesses indicadores, é possível gerenciar se aqueles objetivos organizacionais eles serão cumpridos no decorrer da implementação do planejamento estratégico. Então, só recapitulando a ideia, eu tenho meu planejamento estratégico, eu tenho como objetivo, por exemplo, ampliar minha carteira de cliente. Esse é um dos meus objetivos. Então, como ponto forte, eu posso ter a profissionalização do meu corpo de colaboradores. Toda a minha equipe ela é muito profissional, ela é muito preparada, ela transfere qualidade no atendimento. Então, eu posso utilizar esse ponto forte para tentar captar novos clientes e atingir aquele objetivo que era ampliar a minha carteira de cliente. Qual um outro ponto forte que a empresa pode ter e que facilite ela atingir esse objetivo? A empresa pode estar ganhando a cada ano credibilidade do mercado, ou seja, seu produto está sendo um pouco mais conhecido no mercado. Ela pode utilizar dessa credibilidade para tentar disseminar o produto em outras regiões que, porventura, ela não atue. Mas a empresa pode ter como ponto fraco uma limitação de capital para ampliar em outras unidades.
Tudo bem, a empresa não consegue expandir em novas unidades, mas talvez exista uma oportunidade. Qual a oportunidade? Franquear os seus produtos, franquear aquele modelo de negócio. Aí, com isso, ela atinge aquele objetivo, que é ampliar a sua carteira de clientes. Então, vocês estão entendendo como que tem que ser amarrado os objetivos, os pontos fortes, os pontos fracos, analisado as ameaças e oportunidades. Tudo isso tem que resultar em algum tipo de indicador lá no BSC. Então, no BSC, eu vou traçar alguns indicadores. Por exemplo, mantendo esses pontos que foram levantados para vocês, esses elementos. Eu posso criar um indicador que aumentar em 10% ao ano o número de clientes atendidos pela empresa. Esse é um indicador. Aí sim eu vou utilizar alguns elementos, algumas estratégias para eu atingir esse indicador. Aí vem uma outra ferramenta. Observe que são várias ferramentas que a gente está trabalhando, várias técnicas. Falamos de SWOT, falamos de Balance Scorecard, e eu verifiquei no material de vocês que a Ana também já explicou um pouco para vocês sobre o 5W2H. Então, lá no momento dos indicadores, mantendo o exemplo que eu disse para vocês sobre aumentar em 10% a carteira de cliente, então nós temos lá quem, quando, quanto custa. Então, a gente vai estabelecer esses vínculos para que o gestor ele tenha elementos para estar atingindo esses indicadores e que esses indicadores refletem no objetivo que foi traçado no planejamento estratégico da empresa, utilizando das informações que foram levantadas dentro da análise SWOT. Eu sei que eu misturei muitos conceitos, muitas técnicas, muitas ferramentas para vocês, mas a ideia é que vocês entendam que essas ferramentas precisam conversar no final. Lá no BSC, a gente vai utilizar de várias informações do planejamento estratégico, da SWOT, para montar os indicadores e, obviamente, atingir aquela intenção estratégica que foi proposta. Bom, pessoal, essa foi uma aula, um pouco de revisão, um pouco falando para vocês de uma forma mais ampla a pretensão da disciplina. Eu sei que o nosso prazo, quando nós voltarmos após o dia 25, vai ser um pouco curto, mas já tenho um método que eu vou tentar trabalhar com vocês de atividades um pouco menores, não tão complexas, para a gente montar um BSC no final. O importante é que vocês compreendam o planejamento estratégico, a importância do planejamento estratégico para você buscar um caminho para a empresa, que a empresa possua uma identidade e que ela não fique apenas atendendo a demandas, respondendo a demandas, a variáveis do mercado, e uma empresa sem um caminho traçado, sem um caminho com perspectivas futuras. É necessário ter essa estratégia desenvolvida, essa estratégia disseminada, sobretudo, dentro da empresa, para que todos compreendam o caminho a ser seguido e o que a empresa se propõe no futuro. Bom, essa é a aula de revisão para vocês. O propósito era fazer uma aula bem objetiva para a gente conseguir fazer uma abordagem ampla da pretensão, da importância da estratégia. Eu vou estar finalizando aqui a gravação para ficar um conteúdo